ela falou alguma coisa na época já sobre o Maduro. Sobre o Maduro. E ele estava sendo julgado e falou que ele deveria ter um julgamento imparcial, não sei o quê. Eu sei que, da maneira como foi dito, deu uma interpretação de que ela estivesse defendendo o Maduro. Nossa. E ela não estava defendendo, mas nem que tivesse. Pegaram esse vídeo, caiu numa determinadas redes sociais. Nossa. Eu nunca vi tanto palavrão, tanta ofensa, tanta ameaça de morte, tanta... Gente, eu olhava aquilo e falei, nem sabia que existia isto. O ódio das pessoas, ou seja, o pior do ser humano... Aquela palavra mesmo, hater, né? É posto. E as pessoas são burras, porque elas todas estão identificadas. É uma pseudo-imagem, imaginário de que você não está indicado, você cria uma conta falsa, te acha o IP onde você está na tua casa, acha o teu modem, não é? Agora, o que acontece? Ela tomou tantas ofensas, foram milhares e milhares de ofensas. E aí vai falar assim, não, podemos processar, mas não tem como processar 1.500, 1.300 pessoas por crime contra a honra, é impossível. Aí nós fomos à rede social, na época era o Facebook, e pedimos ao... Fala, superadores! Sejam bem-vindos ao maior podcast de superação do Brasil. Vem junto comigo e com a Cíntia Beltrame metaversar hoje sobre crimes cibernéticos, inteligência artificial, que hoje em dia está tão em alta, né? Lembrando que o podcast tem o patrocínio da nossa corretora de seguros, MB7 Seguros e Planos de Saúde internacionais e nacionais. E já vou chamando para cá ela, nossa super Cíntia Beltrame, para apresentar o nosso convidado hoje, como estamos aqui no Estúdio Corporate. Já estão vendo o convidado, né, nessa câmera, mas vamos fingir que não, vamos continuar aqui nossa introdução. Muito conhecido, né? Não dá para evitar, já sabem quem é. Todo mundo já sabe quem é, já viram na câmera, mas enfim, vamos chamando para cá. Cíntia Beltrame, seja bem-vinda ao podcast Superação mais uma vez. Boa tarde a todos os telespectadores, né? Hoje em dia não são ouvintes, são telespectadores, porque tudo é no vídeo. E nada mais, nada menos do que o nosso incrível, eu estava falando para ele aqui nos bastidores, eu concluí, estudei todo o meu percurso na faculdade de Direito, ouvindo sobre o doutor Roberto Delmanto, quem será? E num evento, o conheci pessoalmente, falei, abre um espacinho na sua agenda para nós. Então, vamos receber aqui com muito carinho, com muito amor, doutor, professor, mestre, que não está aqui, Roberto Delmanto. É isso aí. Muito obrigada, né? É uma honra. Metaversando hoje com o doutor Roberto. Eu queria até explicar o tema, doutor Delmanto, do metaversando, né? Que a gente fala, o que é metaversando? Eu nunca ouvi essa palavra existe, é uma palavra que nós criamos aqui para falar que nós estamos conversando numa outra atmosfera. Então, no metaverso, a gente sai de uma atmosfera ali que a gente está aqui na OAB presente, para entrar agora aqui no Superação e passar essas barreiras além aí para você que está acompanhando a gente do mundo digital. Então, metaversando hoje sobre cibersegurança e inteligência artificial, seja bem-vindo ao nosso podcast, Dr. Roberto Delmanto. Muito obrigado, Michel, muito obrigado, Cíntia. É uma delícia estar com vocês aqui, vamos conversar um pouco, né, de temas muito palpitantes e todo mundo já, de certa forma, convive com a inteligência artificial, convive com essa digitalização da sociedade e, ao mesmo tempo, nós estamos sofrendo tantos crimes e uma transformação, não só na dinâmica do cometimento de delitos, de golpes de estelionato e de crimes contra a honra, de crimes de stalking, de perseguição. A sua vida pode se tornar um inferno a depender dos ataques em redes sociais, a sua honra e assim, mas também no próprio judiciário, que eu já digo que nós vivemos hoje praticamente estamos prestes a viver um metaverso do Poder Judiciário também. Nossa, o que seria esse metaverso do Poder Judiciário? Desvenda para nós
Então, nós vivemos, antigamente, né, as guerras sempre eram por território, Sim, depois as guerras foram para os mares, ok. depois elas foram para o espaço aéreo, Perfeito. depois elas foram para a estratosfera. Nossa, Nós já temos a China ali do lado escuro da Lua, nós temos já os satélites, o Elon Musk, a enormidade de satélites, que já tem milhares de satélites espalhados, ou seja, uma guerra na estratosfera, por espaço na uma estratosfera. guerra na estratosfera. Por espaço, né? Domínio Por de es- espaço. Quanto mais satélites, quem domina a quantidade de satélites. O Elon Musk é um exemplo, né? E, por fim, a guerra cibernética. Hum, Essa vigilância constante que nós estamos vivenciando, hoje há informações concretas de que, literalmente, todos os celulares são monitorados tempo integral. Todos os celulares do mundo Nossa. monitorados em tempo integral. Então, nós vivenciamos o poder da informação, a época da metadata, dos grandes dados, né, que viraram commodity. Né? Você hoje, muitas vezes, você fala no seu celular sobre um veículo, sobre um carro, daqui a pouco no seu Instagram está pipocando. Vocês já não viram acontecer isso? Sim. Pipoca. O carro que você falou. Sim, Então, sim. com anúncios, né? Ou se você. Enfim, nós vivenciamos. Há uma digitalização da sociedade. Todos nós estamos, de certa forma, nos tornando nas relações humanas algo de metaverso. Né? As pessoas, na verdade, já desde Ulpiano em Roma, se dizia que unus homo, nullus homo. O homem isolado, o homem sozinho é um homem nulo, não é ninguém. Né? Nós temos essa necessidade De de estar. ter com os outros, né? Mas não tem um limite isso? Nós somos gregários. Um homem sozinho, um Robson Crusoe numa ilha, ele fica louco conversando com o coco, né? Conversando com as árvores. Nós precisamos ter o Interação. reconhecimento. Então, se a pessoa posta uma questão lá no Instagram, não tem um like, começa a entrar em depressão. Eu tô morto. Né? Se eu Ninguém ponho me no ama. LinkedIn, ponho lá, não tem, eu tô morto. Ou seja, nós vivemos uma dependência do reconhecimento do outro. Né? Não é o nosso auto-reconhecimento, nós temos que ter o reconhecimento e admiração dos outros. Se nós não tivermos essa admiração, esse reconhecimento, nós nos sentimos nulos, a grande maioria das pessoas. Verdade. Agora, para falar isso, tua pergunta, nos tribunais hoje, Ok. sobretudo nos tribunais superiores, nós vivemos o império dos julgamentos, não é nem o telepresencial, dos julgamentos virtuais. Então, nós vivemos no STJ e no Supremo Tribunal Federal o reinado das decisões monocráticas. É um inferno na vida dos advogados, Cíntia. Porque você entra com recurso especial, você entra com recurso extraordinário, seja no civil, seja no crime, e é um relator que decide. Nossa. E aí você vai agravar, você vai recorrer. Eu quero ver o colegiado, eu quero ter uma sustentação oral. Quando você vai fazer isso, vai para o plenário virtual. São milhares de casos que ficam nos computadores dos ministros e eles apertam uma tecla, siga ou não siga o relator. A sustentação oral no STJ, você manda um vídeo de 5 minutos na esperança que ele vai ser assistido. Nossa, era uma sustentação oral, era o momento, era o lugar da fala na defesa, né, do seu Era o cliente. ápice ali, né? Era o ápice. O ápice, e muitos advogados são contratados para fazer a sustentação oral. Sim. Treinam, se habilitam, fazem cursos. E isso agora virou um videozinho de 5 minutos e na expectativa de que os ministros lá vão, entre 4.000 casos, vão assistir vídeo por vídeo. Então, nós vivemos hoje um metaverso da justiça que traz uma insegurança jurídica brutal, porque a depender com qual ministro cai, se ele tem um entendimento que está de acordo com o que você sustenta, maravilha, você ali vai ganhar teu caso. Agora, se por acaso cai com outro, que cada um tem um entendimento, Sim. que não entende daquela forma, é monocrático, é na canetada, na decisão monocrática, e se você for reclamar, eu quero que outros venham julgar, grande maioria dos casos vai para esse julgamento virtual. E a tendência do julgamento virtual é confirmar a posição do relator. Mesmo porque, por mais boa vontade, são muitos processos. Milhares e milhares. Então, nós vivemos uma crise
desse metaverso que faz parte da digitalização da E sociedade. não tem volta? Não tem. Tá difícil, viu? Pela quantidade de processos. É uma coisa brutal. É algo brutal. Nós vamos ter que repensar essa questão dos tribunais superiores, ampliar os tribunais superiores. Ampliar. Ampliar os Doutor, tribunais. e tem algum medo, algum receio, assim, da justiça em trocar os sistemas atuais de processo, de SAG e tudo mais, por novos sistemas? Porque a gente vê lento, travando. Eu tô, por exemplo, num grupo de estagiários e advogados. Parou de novo? Não, só tá lento mesmo. Então tem alguma coisa que barra isso? Olha, assim, são estruturas, né? Toda a parte de internet, a parte do site. Agora, hoje, por isso que a criminalidade, hoje, né? Por exemplo, se vem um crime organizado aí e prepara um ataque de hackers para os sites, ou para o IPROC, ou para o Que é outro aqui, crime o organizado. nosso aqui, tem o IPROC, o IPROC é do Sul, aquela coisa toda, e o Jude, qual que é o nosso aqui? O sistema aqui do Enfim, sistema de São Paulo aqui, daqui a pouco me vem, é que eu não faço diretamente eles, são sempre meus sócios que vão, mas assim, Projude e o IPROC, né? O Projude troca aqui. é o que tá. IPROC, então assim, se há um ataque hacker no sistema informático do judiciário, e já existiram alguns, não é? Acaba tudo. Se há um apagão, se há um dano nos sistemas de backups, isso é muito sério, que antigamente nós tínhamos arquivos físicos. Sim. Então, assim, é muito grave. Porque o único perigo antes era a pasta cair atrás do arquivo, né? Agora ela pode cair num buraco negro. Ou tinha umas histórias que havia lá, que tinha umas malandragens, né? Tem uma história que era um advogado cego que foi ao fórum retirar um processo, num caso gravíssimo, e aí deram procuração para o advogado, ele retirou o processo, aí quando na rua assaltaram ele, subiram com o processo, ele voltou, não sabia reconhecer quem que tinha levado o processo. Levaram o processo. Arranjaram um advogado cego e os criminosos ali, quando ele retirou os autos, era tudo físico. Não era cheque falsificado, documento, sumiram. Aí tinha que ir para um instituto de reconstrução de autos, né? Isso é tudo de antigamente, desse lado é bom digitalizar, né? Aí tem porque não tem. E doutor, assim, falando o que o advogado, duas perguntas, hein? O que o advogado precisa para superar esse momento e como fica a sociedade diante dessa situação? Porque o doutor teve uma fala no começo que me passa assim, que é uma grande insegurança, não só jurídica, mas da sociedade estar ali como fala o pessoal, num Big Brother 100%. Você acha que tem a sua individualidade, a sua reserva, mas no final está super exposto, né? Falou sobre o carro, o doutor falou sobre o carro, já vi anúncio do carro. Então, assim, sobre esse assunto, como fica meio jurídico, sociedade, essa... Então, assim, há um dom do ser humano que nos torna únicos, que é você pensar e ninguém saber o que você está pensando. Reserva mental. Então, assim, por isso que a questão da tortura, né? A tortura é terrível a tal ponto que ela extrai da pessoa aquilo que ela está pensando contra a vontade dela. Né? E isso você despersonaliza a pessoa, você tira a sua dignidade, você transforma um âmago da pessoa, na alma da pessoa, é pensar e ninguém saber o que você está pensando. Agora, dentro dessa revolução digital, eu pergunto aos nossos telespectadores, poderíamos viver com uma transparência total? Nós, ao preceito ético da honestidade, eu pergunto para qualquer um que esteja nos ouvindo. Você nunca mentiu? Você nunca omitiu algo que era conveniente omitir para não causar um constrangimento? Nunca fez uma mentirinha para não machucar uma pessoa, até para permitir um convívio? Você detesta aquela pessoa, mas quando você vai cumprimentar, você cumprimenta e dá um sorriso falso, mas dá um sorriso. Nós poderíamos viver com a transparência absoluta? O 100% de tudo que nós pensamos ser diretamente conhecido pelo outro, se todos
telepaticamente pudessem adentrar no cérebro de todos. Nossa, acho que ia causar um... Não teria um casamento. Não teria uma sociedade. Não teria nada. Não teria a sociedade que já tinha implodido. E o problema da digitalização é este monitoramento, porque a digitalização da sociedade, ela é irreversível. Irreversível. Ela é irreversível. Ela é, além de ser irreversível, ela é inevitável. Ela é irresistível. É irreversível, inevitável e irresistível. Então, como que fica a questão da privacidade? Ela está cada vez menor. E a privacidade diz justamente com isso que eu estou falando. Então, nós estamos caminhando para uma sociedade, talvez possa até ser melhor, eu não sei, mais aberta. As máscaras vão caindo porque tudo vai sendo gravado. Aliás, quantos escândalos de corrupção, quantos escândalos, é tudo gravado. Eu acho que para a polícia nunca foi tão fácil investigar. É um facilitador, né? Mas total, os crimes cresceram enormemente, mas para a polícia hoje investigar, tem as quebras, pegou o celular, você sabe a vida da pessoa. Verdade. E aí eu pergunto, quem vigia tudo isso? É essa a questão. Né? Quem vigia? Porque nós temos hoje já, eu tive agora na Coreia do Sul. Ah, importante, eu ouvi essa parte. Em Seul, e é uma das cidades mais seguras do mundo, tá? Embora tenha aquele outro doido lá na Coreia do Norte, soltando míssil com balão com fezes. 300, eu estava lá, estavam chegando os balões com fezes da Coreia do Norte para a Coreia do Sul, e o balão caía, saía alerta, olha para o céu que ia cair fezes na tua cabeça. Nossa. Não, uma coisa... Era só um passarinho, né? Não, cada qual com seus problemas, né? Sim. Aí, e os mísseis lá todos. Mas aí, ali você chega no aeroporto, antes de passar na imigração, você já põe os 2 dedos, já tira os seus digitais e escaneia a sua face. Antes, uma pré-entrada. Depois passaporte. Depois é o passaporte. Mas a sua digitalização, dedos e face. E na cidade, ela é inteira monitorada. Toda esquina, você olha para cima, tem aquele poste, mas com aquela câmera chique, não é essas nossas pequenininhas, não. Aquela do Globo. A cidade inteira monitorada. Não tem crime. Nossa. Ao mesmo tempo, não tem privacidade. Porque se aconteceu o crime, aonde que foi, que rua que foi, qual localidade, pega os vídeos e tal, e o reconhecimento facial de todo mundo. Então, assim, você tem essa vigilância em massa, não só nas redes sociais, no Facebook, no X, no Instagram e outras, né, etc., como também você tem hoje a vigilância nos espaços públicos. Londres, uma das cidades também mais monitoradas do mundo. Londres? Londres, uma das cidades mais monitoradas do mundo. Então, você começa a vivenciar um mundo de total supervisão. E aí, quem controla? Aqueles que nos supervisionam. Que nos controla. Quem controla os que nos controlam. E quem são estes? Então, nós tivemos esse caso da ABIN recentemente, né? Daquela nossa, aqueles arapongas todos, né, da ABIN. E é uma comissão no Congresso Nacional, como nos Estados Unidos, que tem que questionar as atividades da ABIN. Sim. Porque tem que ser Agora, sempre você veja, quando você tem uma agência de inteligência, com esse mundo digital que nós vivenciamos, quais os limites, não é? E qual o alcance? E outra, tem lugares assim, que são regulamentados, como o doutor está falando, e a marginalidade que migrou para isso também, que também tem acesso a tudo. Nossa Senhora, hoje, agora as pessoas vão botando fotos do filho dos filhos. Eu não sei, as pessoas têm essa mania de ser reconhecido, de ser aplaudido. Põe a vida inteira no Instagram, gente. Muitas vezes aberto, põe tudo. Quer dizer, um bandido que vai te sequestrar, que vai te extorquir, sabe tudo. Sim. Então, E hoje em dia tem um novo golpe, doutor, não sei se o doutor conhece, mas é muito estranho. Eles ligam pra você, aguarde só um minutinho, não sei o que, aí você fica falando. E aí a pessoa fica, não, já vou falar, não sei o que, só que é tudo um robô, só que parece muito que você tá falando com alguém.
Enquanto isso, eu descobri que eles estão captando a sua voz, seu tom de voz, Nossa. junto com a sua rede social, que tem alguns vídeos seus, possivelmente, para captar seu tom de voz e poder usar sua voz aí à vontade. E aí a gente entra na questão da inteligência artificial, né? Porque a inteligência artificial é o mundo. Pode dizer, ela é fantástica para uma série de coisas. Né? Agiliza pesquisas, agiliza raciocínios, agiliza programações de computadores, ela agiliza a informação, acesso, organização de pastas. Realmente é um instrumento que tem muito a agregar para a sociedade. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, porque você tem vários tipos de inteligência artificial, seja para programação de computadores, seja para pesquisa, para banco de dados, para organização. Por exemplo, não é? Você vai para o aeroporto hoje, quem for viajar de avião, você vai passar sua mala no raio-x. Sim. Nos aeroportos mais modernos, não é nem tem a supervisão humana, mas quem já identifica por inteligência artificial algum metal, algum objeto que possa ser perigoso, é o computador com inteligência artificial e já separa a tua mala para ser verificada. Já é inteligência artificial, ela está em tudo inteligente. Aliás, faz tempo. Então... Antes de ser conhecida... Já vem desde a década de 50, que ela foi sendo evoluída, os computadores foram ficando mais potentes. Agora, e de repente, isso eclodiu para a questão de vídeos, né? De vídeos em que, tendo a minha imagem, tendo a minha voz, modulam a minha voz e põe qualquer texto como se eu estivesse falando para vocês. Né? O deepfake. Então, você hoje não dá para acreditar em nenhum vídeo. Por isso que vem a legislação e dizer que quem fizer isso tem que colocar lá, realizado com inteligência artificial embaixo. Tem que sinalizar. Tem que sinalizar. Então, você vê isso para uma política, você vê isso para uma fake news, você vê isso... Então, é o lado dark, é o lado ruim, é o lado obscuro. Sim. Não é? Que você pode... Pessoas mal intencionadas podem se utilizar. Então, assim, tecnologia é o mundo. Né? Os golpes hoje, a criminalidade organizada na Itália, a máfia e outros... Esse é um ponto perigosíssimo. Elas estão migrando para os crimes cibernéticos, para os grandes golpes, desvios de cartão de crédito, desvios bancários, golpe de Pix, aqui, o que tem de prejuízo com saques de Pix dentro, às vezes com participação de gerentes do banco, de funcionários dentro do banco. A própria... Mas são valores astronômicos. Então tá havendo uma migração do clássico tráfico de cocaína, do claro que isso... Quando é pego, além do sujeito perder a droga, né, dos criminosos perderem a droga, e se é pego, há uma repressão da sociedade muito grande. Sim. E do judiciário, a cana é brava quando é preso, você migrando para o crime cibernético, primeiro que é difícil de pegar. É difícil de pegar. Toda uma logística para fazer a cocaína, vem, passa para lá, passa para cá. Ali é um cara num computador, numa sala escura... Acabou, e faz um estrago maior. Não, e para a sociedade, uma coisa, ele cometeu um crime de estelionato na internet. É mais light, a pena é muito... ele é um traficante de drogas, cocaína, teu filho viciado, ele destrói a sociedade, destrói a família. É outro papo. Outro discurso. É white collar, é colarinho branco, gente. A sociedade não tá pronta ainda. É colarinho branco da máfia, é isso que eu tô te dizendo. É sem sangue. Sim. Então, há uma migração de todo crime que deixa como tráfico, vai continuar existindo, a não ser que se legalizem as drogas, né? Vai continuar existindo. E mesmo legalizando, se tiver algum controle, sempre vai ter o paralelo, sempre vai ter, né? A não ser que não tenha imposto. Se tiver imposto, vai ter também o paralelo, assim, nem cigarro do Paraguai. Né? Tem o cigarro, tem imposto e vem o cigarro contrabandeado. Então, se for liberar, tem que isentar de imposto também, porque senão vai ter também o paralelo. De qualquer forma, essa migração da criminalidade para os crimes virtuais, os crimes cibernéticos. Você tem sites no exterior, você tem sites que são blindados, sites russos, sites na China, sites em países na Deep Web, né, que utilizam aquela internet que não é o Google, que não é o Safari da Apple, que não é o Chrome,
que não é o outro, que não é esses. É o Deep Web. Uma palestra sobre isso. É. Qualquer lugar você está aqui, conversa com uma das pessoas mais importantes do mundo. O palestrante falava assim, olha, você vai pagar uma aula de inglês para o seu filho, eu recomendo que não seja mais o inglês, já está até desatualizado. Então tem programas como o tal do Tor, PGP, DuckDuckGo. O pessoal conhece isso, Freenet, I2P. Tem uma série que são essas internets que elas estão por baixo. E são as internets que os bancos utilizam. As transações bancárias, a comunicação, você tem a intranet e você tem a outra que não é intranet, que é ainda internet, mas para fora. E eles utilizam essa Deep Web para as transações bancárias, por exemplo, né? Por questão de proteção de dados. Ao mesmo tempo, essa mesma Deep Web que não tem esse mesmo ID de comunicação que a gente está conhecido, que você tem lá, que você identifica, não é, a pessoa, nessa Deep Web, ela também viabiliza, por exemplo, que em ditaduras, jornalistas possam se comunicar com o exterior através da Deep Web. Sim. Você está entendendo? E, ao mesmo tempo, o crime organizado se utiliza isso para tráfico de pessoas, tráfico de drogas, venda de armas, não é? Tráfico de armas. Nossa. Então, assim, tudo que tem para o bem tem para o mal, não é? Sim. Depende desse raio desse Homo sapiens, que alguns dizem que é um projeto que não deu muito certo. Começou lá em Caim e Abel e não parou mais. Não parou mais, né? Não parou mais. É bem importante e, como eu dizia, essa sensação de segurança, tá? Porque as pessoas postam tudo, às vezes não só o cidadão, mas até o profissional, até o advogado, né? As pessoas assim mais preparadas postam tudo, confiam em tudo. Vamos supor, mandei um WhatsApp para a pessoa, só esse celular, então está seguro, mas essa sensação de segurança, então, ela não existe. Falso. É falsa. A segurança não existe. Falso. A segurança. Hoje existem empresas especializadas, sobretudo israelenses, né? E também americanas, né? Você viu, há pouco tempo atrás pararam os aeroportos. Sim. É isso que eu ia nos comentar. Estados Unidos, aquele caos, porque é uma empresa americana, a Falcon, que vende programas de proteção contra hackeamento. E foi fazer um upgrade, foi fazer uma atualização no software, deu um bug lá, deu um problema lá. Travou tudo. Travou os aeroportos nos Estados Unidos. Isso é o que falaram. Que é uma nação que tem, assim, a fama de ser segura, né? Questão dessas... E trazendo a polêmica que vieram me contar, parece que era só um teste para um grande dia que ia ter um evento mundial lá da reunião, e iam utilizar essa mesma ferramenta que travou, só que para travar tudo. Porque é muito fácil. Hoje em dia tudo é interconectado. Ele perdeu alguns bilhões de dólares lá, né? A empresa dele desvalorizou brutalmente. Mas assim, é um mundo, tá aí o mundo digital, né? Ele é um mundo, facilitou muito a vida de todos, né? Nos deixou ainda mais neuróticos um pouquinho, né? Porque na Itália já é o movimento do rallentare, do diminuir a coisa, da desintoxicação, não é? Digital. Nem existia isso há pouco tempo atrás. Nem existia, né? Eu não você, Cíntia, mas eu sou da época que não tinha celular. Eu lembro quando foi o primeiro fax. Era o fax. Era um fax da Itautec desse tamanho. Aí eu falava assim, nossa, se a gente passar aqui, sai no Japão. Nossa, era... Nossa, mas sai a folha do outro lado. Era aquele papel térmico do fax, era um papel térmico, né? Antes eu sou da máquina de escrever ainda, que podia apagar, que era uma coisa até hoje eu digito certinho, que era aquilo. Então, assim, já os jovens hoje, né? As crianças hoje estão todas viciadas já também nesse mundo digital. Nasce ansioso. 4 anos, 5 anos, 3 anos, os pais já vão dando tablet, já vão dando não sei o que. Você tira da criança o chilique, já aquele vício nos jogos, né? E aí você tem todo esse condicionamento do aprendizado. Tá muito difícil. Tem escolas que já nasce com aquilo, como falar. Mas tem escolas que não precisam, a pessoa não precisa mais escrever, gente. Então. Não tem escolas que você não tem mais caligrafia. Para que vai ter caligrafia? É tudo digital? É tudo teclado? Então, tá acabando a caligrafia.
Agora, os riscos, né? Você veja, né? A comunicação hoje, falando de criminalidade, de tudo, de mundo digital. Hoje, no Brasil, a maior parte das comunicações são realizadas pelo WhatsApp, não é verdade? Sim. Grande parte é o WhatsApp. Eu só uso o WhatsApp. Eu já não ligo mais pela linha comum, tudo WhatsApp. Sim. Porque é criptografado, se você falar ao vivo, em princípio ninguém poderia te grampear o ao vivo. Se você deixar uma mensagem pegarem, essa mensagem vai ser pega, né, se tiver gravada, mas o texto também, isso, investigações da polícia, que eles quebram na nuvem, pegam tudo. Agora, o falado, a princípio, não é. Então as pessoas hoje, pela praticidade, pelo custo, todo mundo usa o WhatsApp. Sim. O monopólio quase da comunicação entre pessoas no Brasil hoje é de uma empresa privada. Que quando trava, misericórdia. O prejuízo de se travar um WhatsApp nos comércios, todos. O prejuízo para as pessoas, todo mundo trabalha. Como existem outras plataformas, na China é uma outra, nos Estados Unidos não se usa tanto o WhatsApp ainda, usa o Teams lá, Sim. do Google lá, o Messenger do Google, né, e tal. Enfim, mas a comunicação hoje. Então, assim, aí você tem as plataformas, você tem o Google, depois você tem as mídias sociais, o Facebook, você tem o Instagram, você tem as outras. De repente, você tem a existência de uma sociedade, a comunicação e a própria existência, porque você se põe no Facebook, no Instagram, é a tua própria existência dentro de uma empresa privada. Então, o monopólio da comunicação no mundo, hoje, nós dependemos, não é nem concessão, veja bem. Não é concessão. É empresa privada. Agora, caberia aos governos desenvolver os seus sistemas. Já que você quer alguma coisa, então vamos, um governo do Brasil, um governo da França, um governo de São Paulo, vai criar uma plataforma livre do próprio governo, do país, para você não depender. Porque hoje, o X, por exemplo, nós temos uma maior liberdade sem nenhuma censura, sem nenhuma restrição no X, as outras têm. Nós vivemos toda essa polêmica, não é, que nós estamos vivenciando hoje, sobretudo com o jornalismo. Aliás, hoje uma ruptura também no jornalismo, todos. Não é porque você tem os gatekeepers, aqueles jornalistas tradicionais que você, a princípio, verifica a fonte. Isso. E tem a seriedade da notícia jornalística. Só que todo mundo virou, de certa forma, jornalista, todo mundo virou. Né? Sem não existe fonte, sem limite, sem veracidade. É o que vai. E acabou hoje, não existe mais o registro hoje de jornalista no Ministério do Trabalho, dispensou, não tem mais, você não tem nem mais o registro de jornalista. Nossa. Né? No Ministério do Trabalho acabou isto. E assim, você tem uma pleiade de pessoas que são os influenciadores hoje, são os influencers, né? E são mais ouvidos do que o jornalista, que é o jornalista sério, tradicional, que se sabe que ele vai buscar nós temos hoje candidato a prefeito de São Paulo, né? Ontem teve o debate. Quem assistiu o debate? Foi uma baixaria do debate ontem. Bom seria discutir propostas, né? Que baixaria. Então, assim, mas só para completar, então hoje o monopólio, hoje até o jornalismo, né? O jornalismo sério, ele vai continuar. Mas, ao mesmo tempo, esta ampliação com esses influenciadores, que tem alguns que são sérios, procuram ser sérios, né? E vivem disto, desde que não sejam bloqueados, né? Porque se acabar com a monetização, tem que fugir do país. Isso é o que nós vivemos aqui no Brasil. De qualquer forma, você também acaba desnudando, muitas vezes, um bias, um viés extremamente ideológico dos veículos tradicionais de mídia. Então, ok, são em tese os gatekeepers, os guardadores dos portões, nós temos um código de ética dos grandes jornais, a princípio, dos grandes televisões, das grandes redes, mas espera aí, sabemos que quem está por trás são pessoas e interesses. Sim. E de repente tem interesse, você vai para uma redação de jornal, você vai para uma chefia de jornalismo, determinado meio de comunicação, mas tem um viés político, mas tem um viés
político. E como faz? Porque se essas que têm, fala-se assim, a grande mídia, digamos assim, né? Ela tem esse fundo de interesse, alguma, enfim, Sim. e desse lado aqui nós temos uma informação fake sem fonte. Onde estamos? Aí vai para a Na selvageria. terra do nada. Ao descrédito. Voltamos à época do talhão. É o descrédito total. Agora, na esperança que algum desses influenciadores, né, ou desses que fazem essas mídias, esses portais todos, tenha sua seriedade. Né? Existem alguns sérios, né? Sim. Mas o que eu digo... volta, por exemplo, é tanto fake, é tanta coisa errada, sem fonte, etc. O doutor acha que acaba a sociedade vai acabar voltando assim mais para aquela notícia com fonte por conta de toda essa banalidade, vai ter assim, sabe, vai voltar às suas origens para tentar ter alguma segurança dentro até do jornalismo, que é a fonte de, né? Assim eu espero um redescobrimento do jornalismo, mas tem que ser um jornalismo, né, com uma pluralidade de veículos de mídia e um jornalismo, dentro do possível, sempre ouvindo os dois lados. Né? Essa é a grande dificuldade do jornalismo hoje, é a questão da isenção. Depois que soltou a notícia, é para reconstruir a vida da pessoa. Que tirando, por exemplo, a ridicularização do debate ontem, a Band foi excelente no jeito de formular o debate, nas perguntas, cada candidato não teve nenhuma polarização ali para nenhum lado. Como sempre, a Band é excepcional. Foi muito boa. Mas assim, o mais que eu digo, né, em geral, a gente não pode, claro, apontar o dedo, aqui e ali, porque também pode cometer uma injustiça, né? Mas assim, a gente tem essa percepção que essa profusão de mídias de pessoas, influenciadores ou não, que vão criando seus canais de informação, de certa forma, pode ter muita coisa errada, mas tem muita coisa certa também. Sim. Não tem jeito, é o bem e o mal o tempo todo, né? O tempo todo, né? É o ser humano, né? Nós somos uma amálgama, né, dessas vertentes e os sempre tem um interesse. É um interesse político, é um interesse econômico, infelizmente, sempre vai haver, o ser humano... riscos também. É muito difícil, poucas pessoas têm essa grandiosidade, né, de se despojar dos seus próprios interesses, né? Porque há um conceito até de justiça, né? Para saber se você é verdadeiramente justo, né? Ao se tomar uma decisão, você tem que, a regra de ouro, né? Se despir dos seus próprios interesses, né? E se colocar no lugar do outro, né? Tá em George Del Vecchio, a Golden Rule, né? E ver se gostaria que fizesse com você aquilo que você deseja fazer com o outro. Mas as pessoas, infelizmente, são cegas. A política, o que eu tenho assistido de pessoas que se perdem, pessoas médicos, pessoas qualificadas, pessoas que entram nesse fanatismo, nessa polarização política e saem cometendo crimes de ameaça, crimes de contra a honra, pessoas profissionais. Então, essa massificação parece que vai levantando... por isso que é o grande perigo também das redes sociais com essa massificação. Eu não sei para onde a gente vai, né? Parece que já estamos vivendo o admirável mundo novo do Orwell. Assim, onde tinha aquela televisãozinha que ia passando as notícias. Então, assim, nós temos que ter pluralidade. Agora, dentro dessa pluralidade, tem as fake news, tem as ofensas, tem as barbaridades, porque eu tive na China... Faz parte. Como sempre teve. Eu tive na China. Na China você só tem... Conta um pouco pra nós da China. Só tem o Yahoo. É outro mundo, você né? Só tem lá o Yahoo. Yahoo. Entendeu? Você não tem o WhatsApp, eles têm o deles lá, que agora... Mas o Yahoo lá como funciona? Pra buscar, pra... É monitorado. Falar. Aí você põe assim, eu tava lá no hotel, aí eu vou fazer uma pesquisa aqui. Chinese Dictatorship. Ditadura chinesa. É bloqueado. Isso não existe aqui. Não sai resultado. Não sai resultado. É monitoramento completo. Entendeu? Então, assim, e aquele negócio, algo, já não existe mais dinheiro em espécie lá, né? Também vai acabar o cash, vai acabar o dinheiro. É tudo no pagamento, o Pix deles lá, é tudo digital, com QR Code, acabou dinheiro em espécie. Então, é tudo monitorado pelo governo.
né? Ao mesmo tempo, tem países, você vai para Londres, a maioria dos lugares também já não aceita, é cash free. Não tem dinheiro. Então não tem sonegação fiscal. Nossa. Né? Não tem dinheiro por fora. Contabilizado na ponta. Na ponta, é ali. Ao mesmo tempo, você vai para Itália, se você tiver com dinheiro, prefere o dinheiro do que o pagamento no cartão de crédito. Mas é até uma curiosidade, acho que o doutor nem sabe, minha mãe eu tenho certeza que não sabia, mas eu tava vendo, eu tava vendo na internet esses dias e fui confirmar a informação, lógico, para não trazer fake news, mas tem eu não lembro se foi China, algum país oriental lá, que eles têm tanto controle que há um tempo atrás, faz bastante tempo isso, eles acharam que jogaram contra a seleção brasileira. Você já viu isso, doutor? Não. Eles acharam que jogaram contra a seleção brasileira e o estádio lotado. Só que era um time aqui da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Só que divulgaram lá que era contra a seleção brasileira. E quem falasse ao contrário, eles não iam saber de nada. E assim ficou. E aí todo mundo... Nossa, por que tanta gente? Porque acharam que era isso. Nem precisava ser também, né? Porque a nossa segunda divisão ganha da primeira deles. Não, ganhamos. Comentar brincadeiras à parte. Ganhamos não, perdemos de 2-1. E aí eles foram a loucura, né? Ganhamos da seleção brasileira, isso aqui. Mas isso nunca chegou até eles que não era a seleção brasileira. Olha que loucura. Mas é um tema, essa questão da desinformação, e não necessariamente da informação falsa, né? Às vezes a informação é verdadeira, mas ela é descontextualizada. Você pega um trechinho da fala da pessoa, está no contexto que ela está falando justamente o contrário, pega aquele trechinho, edita e põe como se a pessoa estivesse falando o oposto. Quando ela está narrando o que os outros fazem. Então, assim, existe. É muito normal, é muito rápido isso. Essa malícia, né, sobretudo em épocas eleitorais, de você descontextualizar uma frase que é verdadeira, mas descontextualizada, que não é necessariamente um fake news. O problema... Medicina também acontece muito isso. O médico falou aquele pedacinho. Então, o problema é quem controla isso. Quem será o nosso censor? Quem vai dizer se aquilo é uma descontextualização ou se aquilo realmente transmite algo que é verdadeiro? É muito complicado. E essa agressividade nas redes sociais, né? Eu tenho uma colega de bancada no Jornal da Cultura, anos atrás, e eu vou há 10 anos na bancada do Jornal da Cultura. Aliás, parabéns, né, pela sua atuação. Trabalho, né? Nosso trabalho. Obrigado. São 10 anos de TV Cultura. Não ganhou nada lá, não ganhou nada. É absolutamente um voluntariado da minha parte. E amor, e devolver um pouco. Eu estudei na USP, né? Foram 15 anos de USP, graduação, mestrado, doutorado. Então eu devolvo um pouco, né, para as pessoas aquilo que eu aprendi e sem custo zero, né? Sim. A sociedade bancou minha formação. Então, até precisaria ver até nessa devolver parte a sociedade das faculdades, toda uma outra discussão, né? Eu acho que quem poderia pagar tinha que pagar. Eu tenho que pensar realmente ver isso aí. Mas, de qualquer forma, ela falou alguma coisa na época já sobre o Maduro. Sobre o Maduro. E ele estava sendo julgado e falou que ele deveria ter um julgamento imparcial, não sei o quê. Eu sei que, da maneira como foi dito, deu uma interpretação de que ela estivesse defendendo o Maduro. Nossa. E ela não estava defendendo, mas nem que tivesse. Pegaram esse vídeo, caiu numa determinadas redes sociais. Nossa. Eu nunca vi tanto palavrão, tanta ofensa, tanta ameaça de morte, tanta... Gente, eu olhava aquilo e falei, nem sabia que existia isto. O ódio das pessoas, ou seja, o pior do ser humano... aquela palavra mesmo, hater, né? É posto. E as pessoas são burras, porque elas todas estão identificadas. É uma pseudo-imagem, imaginário de que você não está indicado, você cria uma conta falsa, te acha o IP onde você está na tua casa, acha o teu modem, não é? Agora, o que acontece? Ela tomou tantas ofensas, foram milhares e milhares de ofensas. E aí vai falar assim, não, podemos processar, mas não tem como processar 1.500, 1.300 pessoas por crime contra a honra, é impossível. Aí nós fomos à rede social, na época era o Facebook, e pedimos notificamos que tinha que tirar aquilo.
Aí o Facebook falou, eu não tenho condições de retirar, é a própria pessoa que tem que apagar, delegou, pulou fora. E eu não tenho controle sobre o que as pessoas escrevem. Mas eram nos comentários. Mesmo porque coisa. Se ela apaga, ela cria, penso eu, doutor, que vai, né? Ela cria uma responsabilidade sobre o que aconteceu, não é? É difícil, mas ela teria que ter uma assessoria de imprensa para ficar. Não vai ficar respondendo palavrão. A resposta é processo. Só que são 1.300 pessoas te xingando, Nossa. te ofendendo, te ameaçando. É impossível. Então, assim, essa questão das redes sociais, eu vi o outro lado. Quando te destrói numa rede social, você é destruído. Então, é muito difícil esse meio termo, não é? Assim, as redes, as empresas aí, elas têm que... E tá difícil para as empresas, que você tem que criar times de pessoas para mensagens, robôs, aí vem a inteligência artificial. Aí vão falar, mas é censura. Mas tudo também tem limite. Não é assim, a censura é você barrar antes. Okay. Você tirar algo que já foi posto e ofensivo e a coisa, você pode. De forma rápida, para que aquilo não destrua. Às vezes, uma empresa... Ainda mais, né? Para se construir no mercado, ela levou 50 anos. Para destruir é uma publicação. E acontece. Agora, nós tivemos esses episódios de censura no Brasil. Né? Quando você suspende o canal de uma pessoa para que ela não possa mais se manifestar no futuro... Isto é uma censura prévia. Uma coisa, se ela falou algo indevido, se derrubar. Agora, você proibir. Previamente, porque a pessoa se manifestou daquele jeito no passado, que ela tem acesso ao Instagram, que ela tem acesso ao Facebook, que ela tem acesso a qualquer rede social. Isto é uma censura prévia, que é vedada pela Constituição da República. E nós, hoje, no Brasil, vivemos, sim, uma censura prévia, sob a justificativa de defesa da democracia, sob a justificativa de defesa do Estado Democrático de Direito, mas até que ponto o remédio não pode matar o paciente? Essa é a questão. Remédio e veneno. O remédio em excesso se transforma em veneno. Então eu acho que tem coisas erradas no Brasil. Eu sou completamente contrário à censura prévia. Falou que não devia falar, vai ser responsabilizado e derruba depois. Agora, botar uma mordaça nas pessoas, eu sou absolutamente contrário. Eu acho que o Brasil perigo, né? Andou mal aí, nesse excesso. Houve um excesso, na minha ótica. Até porque o efeito, ele é muito grande, né? Não há retratação suficiente para tirar o estrago que foi feito. É uma covardia. Então, é muito difícil. É muito difícil. E por fim, já que a gente está chegando daqui a pouco já no nosso tema final, essa questão da digitalização da sociedade, ela está trazendo também transtornos dentro da vida empresarial. Às vezes você tem casos da vida corporativa de funcionários acessando, seja sites pornográficos, seja sites com pedofilia. Controlar isso é difícil, viu? Dentro do horário do emprego e, por vezes, com o celular dado pela empresa. Aí vai ser demitido, vai tudo, mas a responsabilidade de tudo, ou seja... a informação que foi... Outra questão também de vazamento de dados, de sigilo profissional, de projetos, né? Então, assim, esse mundo digital é maravilhoso, ele é encantador, ele é irresistível, irreversível, inevitável, ele é tudo. Mas também... por quê? No fundo, está o ser humano, né? Esse Homo sapiens que faz coisas maravilhosas e, ao mesmo tempo, tem desvios de personalidade, de caráter imperdoáveis. Esses países que estão à frente, para nós terminarmos, mas é uma curiosidade, até recebi umas perguntas sobre isso, esses países que estão à nossa frente, a China, o que nós devemos aprender com eles e o que nós devemos deletar em relação a essa... porque eles estão à frente, né? Sem dúvida, mas sendo hoje a informação. A China, número um. Esse é o problema do TikTok nos Estados Unidos, né? A informação. O controle do tráfico de informações. Sabe-se tudo de todos. Tudo de todos. Quando nós tivemos lá o impeachment da Dilma lá atrás, havia sido hackeada a Petrobras.
havia sido hackeada, os ministros haviam sido interceptados. Quando houve o escândalo do Snowden nos Estados Unidos, em que ele desvendou que a CIA estava monitorando os 300 milhões de americanos tempo integral. É verdade, gente. Monitoramento em tempo integral. Nossa. Eu voltei dos Estados Unidos outro dia, não vai mais existir passaporte, gente. Você vai embarcar, é só o reconhecimento facial, já vai tudo. Não é nem chip, é só o reconhecimento facial. Já passou chip, não é mais. Não é mais chip, já era. Entendeu? Então, nós vivemos realmente uma revolução e aí nós não sabemos aonde vamos parar e aqui até que ponto será que um dia todos esses robôs, esses programas todos, não vão até ameaçar a própria criatividade humana. No seu entendimento, professor, mestre, né, nosso grande mestre, o que nós, né, como Brasil, digamos assim, devemos captar, que é bom, e o que nós devemos, assim, sabe? Expurgar, assim. Assim, cancela, não faz essa parte, digamos assim. Olha, porque os nossos vizinhos, né? Então, a Venezuela, né? Então, o que acontece? Né? Suspendeu o X lá, o Twitter lá, está suspenso na Venezuela. Quer dizer, então, você é o controle da comunicação. Comunicação é tudo, informação é tudo. E nós estamos tendo hoje, quando tiver a globalização, nós estamos vivendo um movimento inverso. Né? Você vê essas ditaduras aí se fechando, né? Alguém tem dúvida que vai ficar o Maduro? O outro ganhou? Não vai acontecer a mesma coisa com o Guaidó. Vai desaparecer o González, vão esquecer daqui a pouco do González. Não, já não foi. Uma vergonha. País vizinho é o nosso. Então, assim, você vê um fechamento, um movimento inverso da globalização, e aí vem de novo o discurso, né, que é um discurso delicado da independência de cada nação, né, e você tem que ter a sua soberania de cada país, você não vai se meter no teu vizinho, mas tem gente sendo torturada no teu vizinho. Tem gente que tá tendo que fugir pro teu país por causa de uma ditadura que está tendo teu vizinho. Não, sim, mas não podemos a soberania dos povos, né? Mas até que ponto a soberania dos povos? Sendo que está interferindo aqui, né, também. Além disso, não, e a questão de dignidade humana. Sim. Você tem no Oriente Médio mulheres tratadas como objeto, mulheres subjugadas. Não, mas não vamos criticar a cultura deles e a soberania dos povos. Desculpa. Forma de... Dizem lavar as mãos, não tem solidariedade humana, é só interesse. Então, assim, eu não vejo um futuro, o que a gente pode pegar, aprender do exterior, coisas boas e coisas ruins. Eu acho que está tudo ruim. Então, temos que construir o novo. De alguma forma, né, com solidariedade. Né, nós temos que pensar, eu acho que se voltar para o básico, né, para a fraternidade, se voltar para as famílias, para o amor entre as pessoas, para a solidariedade, e voltar, porque se a gente ficar vivenciando esse caos que está o mundo, a gente entra em depressão. A gente tem que voltar para o básico. Essa é a minha... Tem a rede social, usa menos, tenta voltar para a simplicidade. Esse é o caminho da superação. No final de tudo é o amor, né? É o amor. Nós falamos de tanta modernidade e no final acaba tudo na simplicidade. Né? O simples ainda cabe. O simples, né? Então, é isso. Agora, os tempos estão perigosos. Os tempos, a privacidade. Os carros modernos, esses carros elétricos todos, os carros filmam você. Nossa. Da Tesla. Filma. Mas você tem que tá te filmando full time. Você vai parar para namorar com a namorada no carro, tá te filmando. Não dá mais. Antigamente namorava no carro. Hoje não, que te assaltam aqui, né? Mas namorava no carro, tá lá. Então, as televisões, todos os objetos estão conectados. São bilhões de objetos na tua casa, tudo conectado à internet. Então, enfim, eu acho que nós estamos hoje totalmente monitorados.
E é isso, né? Não tem privacidade, você tem que viver a tua vida com dignidade, eu acho que faz... Se adaptar. Doutor, talvez aqui no Brasil ainda não, mas ali, por exemplo, em Seul, que o doutor foi visitar, que é um dos lugares mais seguros, já pode-se dizer que eles estão vivendo aquele olho de Deus do filme Velozes e Furiosos? Olha, eu não sei se é de Deus, mas tem um olho no governo ali em tudo. Absolutamente tudo. Porque o filme retrata até o espelho do caixa eletrônico junto com o celular, que um bate no outro, rebate, consegue olhar o seu rosto, aonde você tá lá na cafeteria, não sei o que, não sei o que lá. Mas toda inteligência. Vocês acham que como que se chegou hoje a todos esses ataques também que Israel fez ali hoje, recentemente no Irã, né, que mataram aquele líder do Hamas, preciso, dentro de um quarto de hotel. Então, assim, a tecnologia hoje, ela realmente atingiu níveis inimagináveis. Chegamos até aí, agora temos que continuar, doutor. Eu quero, primeiramente, né, primeiramente não, né, mas colocar aqui nosso agradecimento ao nosso maravilhoso doutor Alexandre Fante, incansável, viu, presidente aqui da casa. Presidente da casa, é um revolucionário, né, assim, positivamente falando. Pessoa maravilhosa. Nos dá todo apoio, carta branca para trabalhar. Ele é full time, viu? Eu não sei. É um clone. Eu acho que tem um clone dele e a gente não sabe. Então, agradecer, doutor Alexandre, muito obrigada. Gostaria que o doutor colocasse agora as suas considerações finais. Olha, eu, antes de mais nada, agradecer ao OAB aqui de Santo Amaro, né? Agradecer essa acolhida, agradecer você, Cíntia, você, Michel. Vamos aqui uma mensagem, como você havia me dito, de superação desses desafios. Nós temos que nos apegar à simplicidade, ao mundo real, esquecer um pouco esse tudo que é um excesso, é um vício. Eu me pego muitas vezes, eu não sou ninguém melhor que ninguém, pelo contrário. Você vê, você está assistindo compulsivamente, porque isso afeta o cérebro, isso dá prazer. É uma droga, né? É uma droga. Então nós temos que ter cuidado com as crianças, o excesso desses vídeos curtos, das exposições. É algo... A sociedade, ela está ficando como se estivesse narcotizada. Todo mundo... Você vai hoje numa estação de metrô, você vai numa estação de ônibus, está todo mundo. E não é notícia de conteúdo, não, a maioria. Tudo aqueles TikTok da vida, aqueles Instagram, os filminhos lá, coisa. É coisa legal, ok, divertido, se dá risada, mas é uma alienação por completo de algum tipo de profundidade de conhecimento. Então, assim, minha mensagem final é que a gente tem que, não dá para ignorar, mas a gente tem que tentar conviver com essa modernidade toda, mas sem perder o básico, o essencial. Voltar às raízes, diminuir a velocidade. Porque do jeito que está, vamos virar nós robôs, sem sabermos que estamos agindo como robôs. Robozinhos. Uma lavagem cerebral completa, aí regida por influencer X, influencer Y, por essas bolhas, né? Porque a polarização, só para terminar, nessa minha mensagem final, contribuiu muito para a polarização, justamente a existência das redes sociais. Sim. Porque você cria bolhas. Você vai ter amigos no seu grupo de WhatsApp ou no seu Facebook, os mais velhos no Facebook, pessoas que se identificam com você. Então você cria um cluster de pessoas que falam a mesma língua. Sim. Se auto-lambendo. Sabe gato lambendo a cria? É todo mundo se lambendo. Os mafagatos, todo mundo lá se lambendo. Aí vai crescendo aquele bolo. Aí tem o outro do time B, que também pensa daquele jeito. Aí um cara fala uma bobagem, o outro aplaude, é isso, e vai crescendo. E cria uma outra bolha. Aí essa bolha
passa a odiar aquela bolha, porque eles são os babacas, outros eles são os cretinos, eles são isso, é aquilo. Então, essa polarização que a gente vê no mundo tem origem no ser humano, mas ela foi viabilizada na sua concretude dessa existência, iniciando-se pelo Facebook. Como se fosse um preparo ali. Então, a polarização social hoje, ela é diretamente decorrente do ser das pessoas, claro, do ser humano, mas das redes sociais. Se não tivesse as redes sociais, nós não teríamos a polarização. Agora, ao mesmo tempo, são ótimos, porque você se manifesta. Só que você manifesta para aquele que entende, que pensa igual com você. E cresce. Você tem plateia. Vai crescendo a plateia. E aí você dá uma ruptura na sociedade. A sociedade vive um metaverso do ódio. E se repercute na política. Perfeito. Uau. Bom, eu quero aproveitar também esse momento aí final. Passa para mim, falando aí de voltar à simplicidade, à superação. Eu quero passar as mãos aqui do doutor, nosso sempre professor, nosso livro, do Michel. Que beleza! Superação, foi lançado pelo nosso querido Bruno Covas, que eu gostaria que estivesse hoje conosco, e fala um pouco aí de superar todas essas fases. Isso que o doutor falou, é uma superação do ser humano. A cada capítulo, no final, tem um QR Code com as músicas que nos inspiraram a escrever o livro. Ai, que lindo! Olha, tá com dedicatória, ó. Ai, que maravilha! Com certeza, não poderia Maravilha, que bonito. Parabéns. Cada momento ali superando, né? Superando. Inclusive, olha como as coisas são, né? Porque acima de tudo que nós falamos, tem um Criador, né? Tem um Criador. Claro. Professe a fé que quiser, mas tem alguém que fez tudo isso, né? E esse alguém que nos leva a superar a cada momento. Esse momento também que nós estamos de transição, é um momento de transição. Um país mais evoluído, outro ainda caminhando. E eu acho que, nesse momento, o doutor teve uma fala muito importante, assim, de não esquecer a família, o amor, as raízes, porque só isso vai construir o ser humano como pessoa. Então, por isso esse livro, esse criador aí nos deu essa... nós passamos assim um momento difícil e o livro veio um pouco antes da Covid. Nós pudemos presentear várias pessoas que perderam tudo e todos, e foi uma forma da pessoa se reconstruir e superar. E depois no Rio Grande do Sul também, né, que nós mandamos vários livros e músicas e a parte escrita também. Nós criamos a nossa rede de superação. Uma rede de superação. Quem precisar, estamos aí para mandar o livro. É um livro também que não tem, nós mandamos como oferta na vida das pessoas que precisam. E é isso aí. Vamos terminar? Quer terminar hoje? Pode ser, doutor. Só vamos fazer aqui a nossa famosa frase de superação. Fala com os nossos superadores aí, que eles podem ansiar pelo futuro, né? Deixa uma frase de superação. Olha, a frase que eu digo é: não deixem de acreditar em vocês mesmos. Não deixem de buscar os seus sonhos. Não atrasem um dia em realizar aquilo que vocês sonham, sabe? Corre atrás. Não desanimem. A gente tem que lutar um dia após o outro. E diminuam esse vórtex, esse furacão, esse terremoto, esse maremoto das redes sociais. Isso aqui não leva a lugar nenhum. Nenhum. Voltem ao essencial. E, sobretudo, à família, aos irmãos, às irmãs, aos seus pais, aos seus amigos, às suas amigas, aos seus companheiros, suas companheiras. Voltar para o essencial. E a disciplina de acreditar e lutar. Porque essas redes sociais,
elas são como droga. E elas, em excesso, não vão levar você a lugar nenhum. Advogado, professor, mestre, criminalista, doutor Roberto Delmanto aqui, metaversando conosco hoje. Muito obrigado, doutor, pela sua participação. E vamos encerrando aqui. Não esqueçam de seguir Superação _ Podcast aí com a gente, com Cintia e Michel Beltrame. Toda sexta, 13 horas, vídeo novo no canal. E você não perde nada. Tchau, tchau, pessoal! Tchau. Tchau!